Por que há poucos negros na Argentina? Nos episódios anteriores, nós analisamos a herança africana por meio da escravidão que houve na Argentina e muitas vezes é negado. E nós também analisamos a presença dos afro-argentinos na cidade de Buenos Aires e a dimensão e importância histórica desta presença. Hoje, nós analisaremos as principais causas para a redução da população afro-argentina. Uma população que chegou a ser 30% da população total de Buenos Aires na primeira metade do século XIX. Mas desde já, se inscreve aqui no canal e vem comigo caçar mais uma história dos filhos da África. Nossa história de hoje começa na cidade de Buenos Aires, entre as avenidas Luiz Maria Campos e Santa Fé, mais precisamente na Plaza Falucho. Nesta praça existe uma escultura em homenagem a um soldado negro, um afro-argentino, um ex-escravizado chamado Antônio Ruiz, conhecido como Falucho. Esta estátua ela foi inaugurada em 1897. Segundo relatos, Falucho foi um soldado que serviu nas fileiras do general San Martín durante as guerras de independência. Durante um motim que ocorreu em El Callao, no Peru, após a retirada do libertador, os participantes do motim tentaram hastear novamente a bandeira realista, ou seja, do Império Espanhol ou do vice-reinato do Peru. Enquanto estava em guarda, Falucho recusou-se a permitir isso, o que acabou lhe custando a vida, sendo executado em 1824. Existe inclusive uma música, uma marcha patriótica chamada El Negro de San Martín, que é muito popular e eu vou deixar o link na descrição do vídeo, porque devido a direitos autorais não é possível reproduzir aqui para vocês. A participação negra nos exércitos é um dos temas mais citados quando se fala da redução da população negra na Argentina. Porém, houve outros fatores que colaboraram para que isso também acontecesse. Nós vamos analisar pelo menos 5 desses fatores hoje. O primeiro fator é a baixa taxa de natalidade e elevada taxa de mortalidade de bebês negros, ou seja, uma baixa taxa de nascimento de bebês negros e uma alta taxa de morte de bebês negros. De acordo com o censo de 1836, dos 63.035 habitantes da cidade de Buenos Aires, 14.906, ou seja, 26%, eram negros. Uma comunidade negra em Buenos Aires existiu claramente durante os primeiros anos do século XIX. Os censos realizados nos anos de 1810 e de 1827 denotam essa classificação das pessoas. Havia brancos, indígenas, mestiços ou mistura de brancos e indígenas, pardos ou mulatos, morenos ou negros e desconhecidos ou mesmo indivíduos que deixavam em branco a categoria de raça para o recenseador. Mas isso não denotava necessariamente a sua condição jurídica. Em 1827, não havia negros nessa categoria. A falta de negros na categoria desconhecido pode ter ocorrido porque os negros selecionaram outra categoria, como pardos, triguenhos, cujos números aumentaram de 1810 a 1827. Eu falei disso no vídeo anterior. O censo de 1810, ele também lista a distribuição etária dos habitantes da cidade dessa população. Uma comparação entre negros e brancos na faixa etária de 0 a 9 anos revela que negros e brancos representavam uma proporção semelhante da população, 15% e 20% respectivamente. Na faixa etária de 10 a 29 anos, os brancos representavam 38% e os negros representavam 56% da população total. Uma comparação da proporção de mulheres com idades entre 15 e 44 anos, nos anos de 1810 e 1827, revela que a proporção de mulheres negras e brancas em idade fértil era semelhante, 59% e 53% respectivamente neste caso. No entanto, apesar destas semelhanças, houve uma diferença notável no número de crianças nascidas de mulheres negras e também de mulheres brancas. De acordo com o censo de 1810, para cada 1.000 mulheres, havia 400 crianças nascidas de brancos e 256 crianças nascidas de pessoas negras, ou seja, menos nascimento de filhos de pessoas negras. Em 1827, a diferença ainda é maior,
com 366 crianças nascidas de pessoas brancas e apenas 183 crianças ou filhos negros. E é aqui que está um dos fatores, uma elevada taxa de mortalidade de bebês negros, aliado a um baixo nascimento, ou seja, uma baixa taxa de natalidade de bebês negros. Os bebês negros sofriam de fato de uma elevada taxa de mortalidade infantil. Em 1828, a taxa de mortalidade de crianças brancas com menos de 1 ano de idade para cada 1.000 nascimentos era de 246 homens e 251 para mulheres. Em contraste disso, a taxa de mortalidade entre crianças negras era de 442 para homens e 376 para mulheres. Ou seja, crianças negras, homens e mulheres morriam mais do que crianças brancas. É possível entender que meninos negros morriam mais que meninas negras e morriam mais, inclusive, do que meninos e meninas brancas. Ou seja, havia uma alta taxa de mortalidade de crianças negras. Um segundo fator que nós temos que analisar é a alta taxa de mortalidade entre adultos jovens por doenças. A taxa de mortalidade dentro da comunidade negra pode ser mais explorada entre a população adulta de negros livres e de escravos. As taxas de mortalidade eram muito mais altas para os negros livres do que para aqueles escravizados. Os homens negros livres com 15 anos ou mais, eles tinham uma taxa de mortalidade de 30%, enquanto os escravizados negros tinham uma taxa de mortalidade de 24%. Em contraste com isso, as mulheres negras livres tinham uma taxa de mortalidade de 21%, enquanto as escravizadas negras uma taxa de mortalidade de 14%. A diferença nas taxas de mortalidade dentro da própria comunidade negra pode ser atribuída aqui às condições de vida. Em geral, neste período, as doenças mataram muitas pessoas, tanto da população negra quanto da população branca. No entanto, as condições em que as pessoas negras viviam muitas vezes aumentava a probabilidade de morrerem de doenças como a cólera, como a salmonela, dentre outras doenças contagiosas. A febre amarela foi especialmente galopante durante a década de 1870 e matou muitas pessoas que não conseguiam escapar das áreas que estavam infectadas, e a maioria das suas vítimas eram pessoas negras. Entre a população negra, o padrão de vida era melhor como escravizado do que como pessoa livre. Incrível, né? Relatos de viajantes sugeriram que muitos escravizados continuaram voluntariamente, não desejando, em muitos casos, mudar de posição, ou seja, deixar de ser um escravizado e se tornar uma pessoa livre e abandonar ali aquela região onde havia uma situação sanitária melhor das fazendas. Aparentemente, isso significava que os escravizados sabiam que suas probabilidades de sobrevivência eram maiores se permanecessem em cativeiro do que se fossem libertados. E se você gosta deste projeto, torne-se um apoiador e nos ajude a manter este projeto, se tornando membro ou fazendo uma doação na chave Pix que está na descrição do vídeo, ok? Esse é um recadinho muito importante, mas vamos voltar à nossa história. Um terceiro importante fator é o desequilíbrio na proporção entre os sexos. De acordo com o censo de 1810, havia um número desigual de mulheres e de homens negros com idades entre 10 e 29 anos. Vamos entender isso melhor. Para cada 100 mulheres, havia 107 homens, enquanto para cada 100 mulheres brancas, havia 103 homens brancos. Isso no início do século XIX. Mas em 1827, o desequilíbrio da proporção entre os sexos era ainda mais evidente, já que o número de homens negros caiu significativamente de 69 para cada 100 mulheres negras, ou seja, tinha menos homens e mais mulheres negras em idade fértil, e essa proporção de homens para mulheres na população branca, ela permaneceu alta de 90 homens brancos para cada 100 mulheres brancas. Percebe que a população masculina negra decresceu absurdamente no início do século XIX? E uma razão para a diminuição do número de homens negros tem a ver com as guerras de independência e os combates dentro do país. E esta é uma outra realidade. Um quarto importante fator é a mortalidade dos negros nas guerras coloniais. Os afro-argentinos participaram ativamente nas guerras argentinas pela expansão territorial, pela independência, e sofreram com altas taxas de baixas durante essas guerras.
Diante da falta de homens disponíveis para o serviço militar, o governo tomou medidas muito diferentes e muito essenciais nesta época. Eles criaram uma série de regras chamadas decretos de recrutamento, que eram direcionados diretamente às pessoas escravizadas. Quando os escravizados eram recrutados, algo importante acontecia. Eles deixavam de ser escravizados e passavam a ser pessoas livres. Porém, ainda tinham que servir ao exército por um tempo mínimo antes de serem completamente libertos. Isso significava que eles precisavam cumprir um período de serviço antes de poderem aproveitar a sua liberdade. Veja bem, no ano de 1813, o governo iniciou um primeiro de uma série de alistamentos militares que era feito através de decretos. E estes decretos exigiam que os proprietários vendessem seus escravizados aptos ao Estado, e isso variava de acordo com o uso econômico que era dado a cada escravizado, a atividade econômica que ele desempenhava, se era um escravizado urbano, rural e qual atividade que ele exercia ali junto àquele senhorio. Os proprietários de escravizados domésticos eram obrigados a contribuir com 1/3 de seu pessoal, os proprietários de padarias e fábricas com 1/5, e os que possuíam escravizados nas fazendas, os escravizados agrícolas, com 1/8. Alguns proprietários escondiam inclusive os escravizados do recenseador, para que eles não fossem, e muitos foram denunciados pelos próprios escravizados. Mas existem também registros de crianças, meninos negros que foram considerados aptos ao serviço militar, como foi o caso de Miguel Pestana, de 10 anos, e de Antônio Mosleira, de apenas 8 anos, que foram alistados por um baixo custo e considerados pelo governo aptos para o serviço militar, ou seja, enviavam crianças também para as frentes de batalha. Em 1817, 406 escravos foram recrutados para se juntarem ao batalhão de caçadores. Mesmo que a lei proibisse o alistamento de jovens menores de 16 anos, vários meninos ainda foram incluídos na lista do batalhão. Na província de Buenos Aires, esse recrutamento trouxe e alistou 1.016 soldados escravizados que foram organizados ali em 2 batalhões, o 7º e o 8º Batalhão de Infantaria. Os afro-argentinos serviram em uma sucessão de unidades na Buenos Aires colonial e no século XIX. As tropas de afro-argentinos livres em Buenos Aires, elas constituíam 2 unidades completamente negras do Exército Revolucionário, o 6º Regimento de Infantaria de Pardos e Morenos e o Batalhão de Pardos e Morenos do Alto Peru. Essas unidades se destacaram contra os espanhóis nas batalhas na Banda Oriental, no Alto Peru, no noroeste da Argentina, antes de serem esmagadas na Batalha de Sipi-Sipi. A Batalha de Sipi-Sipi foi a pior derrota sofrida pelas forças argentinas durante a Revolução. Mais de 1.000 homens foram mortos, feridos, capturados, enquanto os espanhóis sofreram 20 mortos e 300 feridos. Essa batalha aconteceu na região de Sipi-Sipi, perto de Cochabamba. Isto é muito importante, um lugar que tinha um terreno extremamente difícil, e ocorreu 2 batalhas históricas ali, uma em 1813 e 1800. Os afro-argentinos foram afetados não apenas pelos decretos de recrutamento que eram racialmente discriminatórios, mas eles também foram afetados por outras leis que visavam reunir o maior número possível de pessoas da população da província para obrigá-las a prestar o serviço militar. A legislação entre 1823 e 1872, ela estabelecia que todos os homens acusados de vadiagem, jogos ilegais, alcoolismo, porte de arma de fogo, qualquer um desses fossem obrigados a cumprir uma pena de 4 anos no exército regular. E esse período de serviço era o dobro do exigido para os voluntários. Durante o governo de Rosas, a sentença poderia chegar a cerca de 10 anos no exército. E uma vez dentro do exército, os afro-argentinos só poderiam ser condenados a mais anos se tivessem alguma infração no serviço militar. Desta forma, a população de ex-escravizados libertos poderiam ser presos pelas ruas e forçados a servir nas batalhas. Depois que batalhões livres de pessoas pardas e morenas foram destruídas em Sipi-Sipi, a maioria dos afro-argentinos que faziam parte das forças armadas eram aqueles que já haviam conquistado sua liberdade. Veja algo importante. Quando o general José de San Martín liderou seu exército através das montanhas até o Chile, em 1816, para ajudar o país a se tornar independente da Espanha, quase metade dos soldados que invadiram o Chile eram ex-escravizados recrutados em Buenos Aires
e nas províncias do oeste argentino. Eles estavam organizados em grupos que eram conhecidos como 7º e 8º Batalhões de Infantaria, junto também com a 11ª Infantaria. Entre 1816 e 1823, as legiões negras ganharam inúmeras batalhas no Chile, no Peru, no Equador e estavam lutando a milhares de quilômetros de onde viviam suas famílias na Argentina. E algo muito assustador é que quando regressaram para casa, dos mais de 1000 afro-argentinos que foram nas legiões negras junto com José de San Martín, menos de 150 voltaram para casa. Será que as legiões negras foram postas deliberadamente na frente das batalhas como uma política genocida para extermínio dos afro-argentinos? Havia uma ideia que circulava naquele tempo e está citado no livro sobre escravos, recrutas e mercaderes de Quintos. Este livro é da historiadora Núria Salles, onde ela cita uma frase do Simón Bolívar, um libertador da parte norte da América do Sul. E ele certa vez defendeu francamente essa política. Ele diz: seria justo que apenas os livres morressem para emancipar os escravos? Não será útil para estes adquirirem seus direitos no campo de batalha e que seu número perigoso seja diminuído por meios poderosos e legítimos? Veja só uma das ideias daquele momento. Um outro inimigo que as legiões negras enfrentavam era as doenças endêmicas e corria o mundo na época, no século XIX. Quando o exército argentino foi para o Alto Peru em 1813, ele enfrentou um inimigo ainda mais perigoso que os próprios oponentes deles em combate. E essa ameaça não era um exército rival, mas uma doença, conhecida como soroche. Essa doença era provocada por causa dos soldados passarem muito tempo em altitudes muito elevadas e enfrentarem um clima super frio das montanhas da Bolívia. Entre dezembro de 1811 e julho de 1812, enquanto o batalhão de pardos e morenos do Alto Peru estava na província de Jujuy, na Argentina, uma média de 22,2% dos soldados ficava doente todos os meses, principalmente devido a esta doença, o soroche, a doença das altitudes. Um outro exemplo interessante é que quando o Regimento Integrado do Rio de la Plata saiu de Lima no ano de 1823 em direção à Campana de los Puertos, mais de 150 homens ficaram nos hospitais da cidade e, infelizmente, a maioria deles morreu. E durante uma outra campanha, no ano de 1824, o 2º Batalhão de Caçadores perdeu muitos soldados que morreram ou ficaram com problemas de saúde graves por causa do frio extremo. Uma outra questão relacionada aos exércitos, a presença dos negros nos exércitos, é a deserção do exército entre os afro-argentinos. E ela não era muito frequente, mas havia, e alguns deles podem ter ficado nos locais próximo de onde desertaram e não retornavam à Argentina, para não serem submetidos novamente a condições de escravidão, pois a liberdade só seria concedida após a guerra. Há poucos relatos sobre isso, mas existem alguns. Os batalhões afro-argentinos tinham baixas recompensas, poucas promoções, salários que eram insignificantes, muitas dificuldades e uma distância cada vez maior dos direitos que lhes foram prometidos quando foram alistados. Alguns afro-argentinos conseguiram alcançar altos postos de comando, como o caso do coronel Lorenzo Barcala, coronel José Maria Morales e o coronel Domingos Souza, e outros postos como o da Maria Remédios del Valle, a história que contei em nosso primeiro vídeo desta série. Informa que as mortes de afro-argentinos não era apenas pelo fato de colocá-los na linha de frente para morrerem em massa, nem faria sentido do ponto de vista estratégico, mas foi resultado de inúmeros fatores. Esta foto que vocês estão vendo agora é de um sobrevivente das guerras. Essa fotografia é de Juan Martínez Moreira e foi publicado na revista Caras e Caretas em 1900. Ele era um veterano da Guerra do Paraguai. Martínez foi apresentado no artigo como um dos poucos afro-argentinos que sobreviveram ao serviço nesse conflito. Um quinto importante fator para a redução da população argentina é a explosão populacional de imigrantes europeus, uma política de europeização da população argentina. Entre os anos de 1850 e 1900, houve um declínio quase irreversível da população afro-argentina. Somado a todos os fatores anteriores que eu já falei, houve um grande processo migratório para a Argentina. Entre 1880 e 1900, quase 1 milhão de europeus se estabeleceram na Argentina, principalmente na capital Buenos Aires. Em 1855,
Menos da metade da população adulta de Buenos Aires havia nascido no exterior. Até 1895, essa proporção tinha aumentado para 3/4. A chegada de imigrantes transformou Buenos Aires de uma pequena cidade em uma metrópole cosmopolita. Isto trouxe mudanças importantes, incluindo a redução da dependência da população negra para o trabalho, o serviço militar e também para a estabilidade política. E entre 1850 e 1900, houveram diversos jornais afro-argentinos, como La Raza Africana, El Proprietário, El Artesano, também conhecido como El Tambor, El Candombeiro, e dentre vários outros que estou mostrando para vocês agora. E apesar de todos os reveses históricos, a comunidade afro-argentina se mantinha com suas confrarias, com suas religiosidades e também pelo trabalho, ocupando inclusive uma parte da classe média em Buenos Aires. Nesta foto do ano de 1902, por exemplo, nesta fotografia, é possível vocês observarem mulheres da classe média negra de Buenos Aires. É uma foto de 1902 que foi retirada durante os grandes bailes negros que acontecia na cidade de Buenos Aires. Os afro-argentinos enfrentaram a chegada dos europeus em uma situação enfraquecida e desfavorecida. Isto resultou num conflito imediato. E este tipo de conflito ocorreu também em cidades brasileiras e americanas no século XIX com a migração europeia. Na disputa pelas vagas, os imigrantes europeus conseguiram ocupar muitos empregos que antes eram ocupados pelos afro-argentinos. Já no período colonial, artesãos negros e europeus estavam em conflito porque os imigrantes tentavam excluir os negros e mulatos de certas profissões, tornando elas exclusivas para pessoas brancas. Esse conflito aconteceu e não foi só na Argentina. Aconteceu no Brasil, aconteceu nos Estados Unidos também. Esse conflito ele continuou e se intensificou com a imigração em massa na segunda metade do século. Os imigrantes estavam dispostos a ocupar até os empregos de baixo status, como venda ambulante, trabalhar por salários mais baixos, inclusive, do que os afro-argentinos recebiam. Isso levou a uma competição muito acirrada. Aliado a tudo isso, houve uma política de branqueamento da população afro-argentina e trago aqui a fala de alguns personagens históricos argentinos para que vocês conheçam. Por exemplo, o político liberal e diplomata Alberdi, ele disse: tudo que é civilizado é europeu. Mitre, ele disse: da fusão das três raças, o sangue europeu prevaleceu por sua superioridade. Domingos Faustino Sarmiento, presidente da Argentina no ano da imigração europeia, disse: não queremos exigir da democracia mais igualdade do que aquela que a diferença de raças e posições sociais concedem. Nossa simpatia pela raça de olhos azuis. Esta foi a fala de um presidente. Quando o censo populacional de 1895 foi realizado, seus diretores escreveram que não demorará muito para que a população esteja completamente unificada, formando uma nova e bela raça branca. O psicólogo, sociólogo, criminólogo e filósofo argentino José Ingenieros, ele afirmou que os negros desapareceram. Os mulatos de regiões mais temperadas estão se tornando cada vez mais claros. O ex-presidente da Argentina, Carlos Menem, disse em 1994: na Argentina não há discriminação, porque não há negros. Esse problema é do Brasil. O ex-presidente argentino Macri, ele afirmou que na América do Sul todos nós somos descendentes de europeus. Mas contra o apagamento da história dos afro-argentinos, nós trazemos aqui a história dos povos afro-argentinos. Todas as referências que eu disse estão na descrição do vídeo, em links, ou livros, ou artigos. E lembre-se, tudo tem história. Tudo é história. Os afro-americanos têm muita história. Os afro-argentinos têm muita história. E eu vim aqui contar ela para vocês.